De janeiro a maio de 2018, 2.940 seguros CPVAT foram pagos no estado. Os acidentes com moto representam a maior parte das ocorrências. Você sabe como fazer essa solicitação desse seguro? Quem vai nos explicar é Sandra Mendes, subchefe de Serviço Social do Detran. Eu li alguma coisa de que pode se fazer até pela internet? Pela internet você vai buscar as informações, né? Você vai ver os documentos que estão lá, todos disponíveis para você ter o acesso, como você deve proceder, né? E é mais comum você dar entrada nas agências que são dos Correios, que é credenciada pelo governo federal, né? Pela seguradora líder que operacionaliza o seguro e pelas seguradoras autorizadas em todo o estado. Então, assim, o usuário ele tem uma gama de opções para dar entrada no seguro DPVAT e tem o serviço social do Detran, que presta todos os esclarecimentos acerca de como acessar um direito legalmente constituído. É verdade, o seguro morreu de velho, né? Mas muita gente não, vamos dizer assim, se adequou ao serviço. Às vezes por uma questão financeira, não paga o seguro. Às vezes porque desconfia que é uma máfia, enfim. Mas o seguro é muito, vamos dizer assim, importante e saudável para a vida. Mas é pego no momento, e talvez é por isso que haja uma rejeição a princípio, que se pega no momento de dor, né? É verdade. Você só usa o seguro nesse momento. Neste momento, é verdade. E reforçando que o seguro ele é obrigatório por lei, né? Desde 74 ele existe e é obrigatório que todos os proprietários de veículos automotores que é diferente do seguro feito, que é diferente do seguro feito. Particular. Então, quando vai licenciar o veículo, aquela guia que a gente chama de amarelinha, certo? Aí está lá. O código de barra do seguro DPVAT. Então, você para licenciar, você tem a obrigatoriedade de pagar. Se você não pagar, o seu documento não vai chegar em casa, certo? No ato do emplacamento. Então, é obrigatório, é importante que a sociedade tome conhecimento disso, o proprietário de veículo, e veja a importância de um seguro social dessa magnitude. Qual é a garantia, ou quais são as garantias dessa obrigatoriedade que está no dia a dia, no nosso dia a dia? No dia a dia de quem transita, né? Então, ele é um seguro obrigatório que tem como objetivo amparar as vítimas de acidente de trânsito, sejam elas condutores, pedestres, passageiros. O acidente tem que envolver um veículo automotor, certo? Que seja obrigatório o pagamento do seguro, porque tem alguns veículos que não há essa obrigatoriedade. Cinquentinha, por exemplo. A cinquentinha tem a obrigatoriedade, sim. Certo? Está lá no Código de Trânsito. Mas aqui em Machado... Era uma competência do órgão municipal de trânsito, né, as SMTTs, mas não tiveram condições de fazer isso e foi feito um convênio com o Detran e ele está lá com todos os requisitos necessários para que esses veículos sejam licenciados. Os centros formadores estão aí que vão dar as aulas, fazer as aulas práticas com esse tipo de veículo, mas o que se vendeu, Miguel, há muitos anos é que esse tipo de veículo não era nem para ser licenciado e nem era para ter a autorização para conduzi-lo, que é a ACC. Mas sempre existiu, está lá no Código de Trânsito, as pessoas transitam de forma irregular e sofrem as consequências por conta disso. Se acontecer um acidente com a cinquentinha que não esteja emplacada e não envolva um outro veículo, por exemplo, colide com uma parede, quando for acessar com um muro, quando for acessar o seguro DPVAT, ele vai ver se esse veículo foi licenciado. Certo? E aí está o problema, vai solicitar, né, o comprovante, não vai ter, e aí essa pessoa proprietária daquele veículo que não está emplacado, poderia precisar acessar o seguro, já não vai poder. Mas se outra pessoa, ela atropela, por exemplo, essa pessoa que ele atropelou não tem nada a ver com o veículo, então esse daí vai poder acessar sim. Né? E a seguradora vai cobrar desse proprietário as indenizações pagas à vítima. Então, é necessário que quando a gente possui um tipo de veículo, a gente saiba da responsabilidade de que tem que manter
paga o seguro DPVAT por conta das consequências do não pagamento. Qual é a cobertura do seguro? Olha, o seguro ele cobre 3 casos. Casos de morte, quando a vítima falece em decorrência do acidente, os familiares são os beneficiários, certo? Seguindo a lei de sucessões, se deixou esposa, filhos, companheiras, são vários casos. Se faleceu solteiro, né? Aí tem os pais. Nos casos de invalidez permanente, se em decorrência do acidente a vítima fica com alguma debilidade permanente, então ela pode acessar o seguro. E nos casos de reembolso de despesas, aconteceu o acidente, eu tive que gastar, ou a vítima teve que gastar com medicamentos, com consultas particulares, com tratamentos, tudo relacionado à saúde da vítima, né? Então, esses 3 casos são cobertos pelo seguro. É necessário constituir advogado para Não requerer? é necessário constituir advogado, não é necessário constituir intermediário. É um processo administrativo. Então, as vítimas ou os familiares, né, eles juntam toda a documentação que é necessária. Quais são? Né, no caso de morte, nos casos de morte. Olha, todos os 3 casos têm a obrigatoriedade de quê? De ter um boletim de ocorrência, que é feito aqui na capital, na delegacia de acidentes. Se não tem delegacia de acidentes no município onde você mora, vai para uma delegacia mesmo da civil, tem que fazer um boletim de ocorrência. É obrigatório nos 3 casos, morte, invalidez e reembolso de despesas. Muitas vezes acontece o acidente e não é feito nenhum registro ali na hora policial. Então, o que é que acontece? A vítima vai ser levada para um hospital, para uma unidade de saúde. Isso é muito importante, porque lá vai ter o registro de que ela entrou vítima de acidente de trânsito. E é munida com esse documento que a vítima vai solicitar ao familiar posteriormente, que ele vai poder fazer um boletim de ocorrência. Então, tem que ter o boletim de ocorrência, os prontuários dos atendimentos médicos. Se foi atendido por SAMU ou Corpo de Bombeiro, tem que ter a declaração. Se não for um terceiro que passou, um táxi, um amigo, tem que constar no BO que não usou os serviços de emergência, certo? E para cada caso, morte, precisa de óbito, laudo cadavérico, dentre outros documentos. Caso de invalidez, vai precisar de um laudo conclusivo de um médico que está acompanhando o tratamento, que diga que tipos de lesões ele teve e qual a extensão. Certo? A rede de atendimento, ela entende esse processo que facilita a vida do cidadão? É isso, Miguel. O Detran tem esse serviço que dá todo esse detalhamento, certo? Mas existem os correios que são credenciados e as seguradoras. Então, eles têm a obrigação de saber que tem que orientar as pessoas, mas a gente sabe que ali no dia a dia, na correria, pode até entregar uma relação de documento que muitas pessoas às vezes não sabem o que significa tantos documentos e como deve fazer para acessá-lo. É por isso que o Detran tem esse serviço diferenciado, que vai ali estar com a vítima, com o familiar e vai acompanhar o caso até o fechamento, até o recebimento da indenização. E eu quero destacar que em relação ao reembolso de despesa é importante que as vítimas guardem os comprovantes dos gastos. Então, comprou remédio, tem que guardar o cupom fiscal, tirar uma cópia que apaga. Tem que comprar tudo com prescrição médica, com receituário, não comprar nada por conta própria. Porque a exigência da legislação é que tenha a solicitação médica e o comprovante de que pagou por aquele serviço ou que pagou pelo exame, pela medicação, certo? Isso tramita dentro do Detran? O setor não tramita dentro do Detran. O Detran presta todos os esclarecimentos, é credenciado a nível nacional como um ponto de atendimento e como ponto de ouvidoria. Presta esses esclarecimentos e faz os encaminhamentos para os pontos credenciados. Como eu disse anteriormente, são os Correios e algumas seguradoras, que são os locais que foram autorizados para que toda a documentação seja deixada lá, que a vítima ou familiar receba um protocolo e que, estando toda a documentação certa, essa documentação ela é enviada para o Rio de Janeiro, porque a seguradora que operacionaliza o seguro, que foi terceirizada pelo governo federal, ela vai ver esse documento todo, vai analisar tudo e vai depositar o valor da indenização na conta do beneficiário ou dos beneficiários em caso de morte. Certo? Tem um valor fixo ou ele é variável? Casos de morte, né? Um caso de morte, o familiar ou os familiares recebem R$ 13.500.
Esse valor não é alterado desde 2006. Independe da idade? Independe da idade, é um valor único. Da função social na sociedade? Nada. Ele é um valor fixo de 13.500. Se tem uma família, como recentemente aconteceu no acidente, de perder 4 familiares. Morreu o pai, a mãe e 2 filhos. Ficaram 2 filhos vivos. Então foram 4 indenizações pagas, no valor de R$ 13.500. No caso de debilidade permanente, tem uma tabela de danos corporais, onde o corpo humano foi dividido em partes, né? E cada parte tem um valor, certo? Então, assim, no nosso entendimento, se ficou com debilidade, teria que pagar o valor total. Mas é debilidade permanente? É uma debilidade permanente. Não quer dizer que é a mesma debilidade que o incapacite para o trabalho. Pode ser ou não, mas o seguro DPVAT, a legislação não vai ver se vai incapacitar por trabalho. E essa indenização, ela paga só uma vez. Até R$ 13.500. Até. Então, dependendo da extensão das lesões, pode-se pagar 4.000, pode-se pagar 5.000, pode-se pagar R$600 e pode-se pagar o valor total. E se o cidadão ficar inválido, aí ele vai ter que correr para o INSS? Ele vai ter que correr... Sai do seguro DPVAT. Aí recebe o valor do seguro DPVAT, né? De acordo com a extensão da lesão, só recebe uma vez. Isso não é todo mês, né? É bom esclarecer isso, que muitas pessoas pensam que vai receber todo mês aquele valor, não. Se a invalidez, eles analisaram que o valor foi de R$4.000, eles vão depositar 4.000 na conta uma vez, certo? A questão de ficar inválido ou que se vai se aposentar é questão do INSS, mas a realidade a gente sabe, nós atendemos vítimas diariamente, muitas delas não contribuem com o INSS, são provedores, ficam, né, sem uma ocupação e passam a ter problemas financeiros sérios, em consequência do acidente de trânsito, certo? Então, assim, as consequências são muitas, as consequências sociais são enormes, né? É preciso se ter um horário diferenciado em relação ao que está acontecendo, porque já virou um problema de saúde pública, né? O número de vitimados no trânsito. E a gente vê que também existem os sabichões, aqueles que tentam ludibriar o direito das pessoas, se apresentam com procurações, exigem procurações para resolver a questão e terminam enganando as vítimas. Né? É muito comum, já houve vários, né, casos que foram identificados, e é por isso que a gente pede, né, aos familiares da vida que pensem, parem, porque tem um prazo para dar entrada. Caso de morte e reembolso, são 3 anos para dar entrada, a contar da data do acidente, então tem tempo para você providenciar a documentação, certo? Parar e pensar. Nos casos de invalidez permanente, são 3 anos a contar da data do acidente. A contar de um laudo, né, conclusivo. E qualquer dúvida, liga para o Detran. Liga para o Detran. Serviço Social. Serviço Social do Detran está à disposição da sociedade de 8 até as 14 horas. Então, é parar e pensar. E ver que existe um direito e que não entregar documentos nas mãos de intermediários. Não existe essa questão de vai resolver em 24 horas, não existe isso. São 3 anos de prazo, tem tempo. Então, o cidadão pode buscar informação. Existe um serviço no Detran para isso, certo? Conversamos com Sandra Mendes, ela é subchefe do Serviço Social do Detran Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu aqui agradeço, é muito bom ter essa oportunidade de socializar, né, um direito para a população. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.